tá? Aí de conteúdo a gente tem aqui coleta de dados, importância do planejamento executado, tipo de variáveis dados em saúde, limpeza também de dados, amplitude quartil, média, moda mediana. Não necessariamente vai ser nessa ordem aqui, mas a gente vai ver tudo isso aqui, tá? Variância de Z padrão, intervalo de confiança, tabela, tipo de gráfico, intervalo de confiança, poder do teste, distribuição normal, p-valor. Tá lá no final, tá? Aí a gente teria que ter começado dia 29, mas aí teve aqueles... Eu estava operado nessa época, depois eu internei de novo, e aí foi essa enrolação toda. Então, hoje a gente está mais ou menos aqui na segunda semana. Professor, acho que não está aparecendo na tela para para a gente, vocês. Tá, não? Não, senhor. Só tá a tela escura. Aqui está aparecendo. Tá. Pois é. Para mim aqui está aparecendo também. Eu vou sair Isso e voltar. não é a tua conexão aí, Luciano. Para mim também não aparece, professor. Pode ser a conexão de vocês, que está mostrando aqui. Vou sair aqui e entrar de novo. Tá. Prof. Oi, professor, boa tarde. É o Livânia. O senhor fez a chamada, mas a minha internet não estava conectando. Agora que eu vim pegar um ponto melhor. Tá. Eu estou presente. Tá? Tá, joia. Tá bom, Livânia. Bom, pessoal aí que... Tá aparecendo agora? Agora apareceu. Sim, está sim. Tá, professor. Beleza. Não fiz nada, viu? Vocês aí que resolveram o internet de vocês. Beleza, então. Então a gente vai finalizar o nosso curso aqui lá para março do ano que vem, né? A gente vai consolidar os conceitos. Vamos fazer alguns trabalhos, algumas... Eu coloquei prova aqui, mas eu não sei se eu vou fazer prova não, tá? Mas trabalho a gente vai fazer. Aí a gente vai conversando ao longo das semanas aí. O que a gente pode fazer, certo? Qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida ou algum tema, irei ajustar. Irei ajustar o que... Ah, tá. Qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, algum tema específico, que seja de estatística descritiva, a gente pode incluir aqui, tá? Ou retirar se tiver em excesso. Isso aí nunca foi problema para nós. Bom, a gente está fazendo essa aula remota, galera, porque eu estou recuperando das cirurgias que eu fiz. Passei por algumas cirurgias que deu problema. Acho que estou com algum problema de coagulação. Tive que voltar para o centro cirúrgico umas 2 vezes. Foram cirurgia vascular, mas está tudo indo bem. O grande problema é que quando eu estava melhorando de uma coisa, lá no hospital ainda, eu fui passar por uma cadeira de banho para ir para o banheiro, acabei que eu escapuli, caí sentado na cadeira, mas eu machuquei meu calcanhar, meu cotovelo. Achei que tinha quebrado, mas ficou muito inchado, e até hoje eu não recuperei direito, tá aqui inchadão ainda. Aí, para completar o outro braço, eu desloquei o ombro. Aí, essas questões de reabilitação, não é nem da cirurgia, é dessas questões aí, né, que deu problema. Mas aí a gente está se recuperando, né? Acredito que na próxima semana eu já estou bem melhor. Como já vai entrar em recesso, né? Essa semana é a última semana de aula, na outra semana já é recesso. Aí a gente volta em janeiro normal, presencial, tá? Mas eu estou bem, tá tudo tranquilo, graças a Deus, estamos recuperando aqui com tranquilidade. Pode falar, Eduardo. Pode ser online também, professor, se preferir assim, não der presencial alguns meses. Online até pode ser, mas aí a gente não pode levar muito tempo online, porque senão alguém vai denunciar dizendo que eu estou dando aula online, aí aquela... É verdade. Melhoras, professor. Obrigado. Melhoras, professor. Deus abençoe. Amém, obrigado. Então vamos lá, deixa eu só colocar aqui para apresentar a aula de hoje. São 2 aulas hoje muito rápidas. E muito tranquilas. O que eu vou falar aqui de parte inicial de bioestatística pode não ser novidade para muitos de vocês,
Mas eu preciso falar, né, para nivelar todo mundo. Vai que tem gente que nunca viu ou que esqueceu e a gente vai relembrar, tá? Alguma dessas coisas aqui. Eu acredito que isso aqui todo mundo saiba, mas eu preciso apresentar isso aqui, porque vocês ainda não viram na faculdade. Vocês conseguem visualizar a minha tela aí? Sim. Tá, então essa aula aqui é de introdução à bioestatística. Aqui a gente vai ver alguns conceitos importantes. Então, toda a etapa de construção de um trabalho acadêmico, seja ele TCC, seja um artigo, né, desde que tenha algum tipo de reunião de dados ou conjunto de dados para analisar, a gente passa por várias etapas, né? Dentre elas, desde a escolha do tema, deixa eu colocar aqui desde a escolha do tema, o planejamento, a leitura dos artigos, a escolha da metodologia adequada ao objetivo do trabalho, né? Coleta de informações, que são os dados, e aí as análises. Entre as primeiras análises, primeira forma de analisar os dados, né, nós temos a limpeza e tratamento dos dados, em seguida a estatística descritiva, que é o que a gente vai ver aqui nesse semestre. Aí depois vem a discussão e conclusão. Então, o nosso objetivo aqui é trabalhar em cima das análises de dados especificamente. Tá? Eu posso falar um pouco das coletas, a gente vai comentar sim sobre isso, mas o foco são as análises dos dados. Tá? Bom, então temos alguns conceitos básicos para aprender, ou para relembrar. Né? Primeiro que estatística, ela é uma ciência que ela se desenvolveu muito ao longo do tempo, né? Ao longo dos últimos anos, e ela tem o objetivo de orientar a coleta, o resumo, a apresentação, a análise e a interpretação de dados. Ultimamente, a estatística ela está se modernizando através da análise de dados, né? Então, a ciência de dados, a computação, né, ela contribuiu muito para a bioestatística nos últimos anos. Então, agora, quem trabalha com bioestatística, ela não usa só um programa, né, de bioestatística, ela usa um programa de ciência de dados, faz uma análise mais completa, mais específica, com mais recursos, inclusive com inteligência artificial, que é a ferramenta do momento. Então, a gente tem uma divisão didática de dois tipos de estatística, a estatística descritiva e a inferencial. A estatística descritiva, ela envolve um resumo e a apresentação dos dados. O que é um resumo? O resumo não é um texto. O resumo matemático é um resumo numérico dos dados. É aquele valor que pode resumir todo um conjunto de dados. Então, é uma forma de apresentar um conjunto de dados através de um valor só, ou de poucos valores, que representam o total, o todo. Já a estatística diferencial, ela contribui para um conjunto de análise maiores de dados, né? Ou mesmo de amostras. Só que a inferencial, ela tenta tirar informações que não são só resumos, mas ela tenta comparar. Ela compara, ela infere, ela cria, ou na verdade, ela tenta dar resposta às hipóteses matemáticas apresentadas para os conjuntos de dados. Bom, e o que são dados? Dados são informações numéricas ou não, obtidas de uma unidade experimental ou de observação. Né? Por exemplo, se eu pegar aqui na frase, fulano tem 25 anos e é fumante. Só que a gente tem pelo menos dois dados, duas informações importantes. Primeiro é a idade, 25 anos. E segundo, fumante. Então, são duas variáveis, né? Duas informações de uma pessoa só. E o que é variável? Variável é uma característica que, quando ela é observada na unidade experimental, ela pode variar de um indivíduo para outro. Quando eu falo de unidade experimental, significa de cada objeto ou pessoa que eu tiro informação. Tá? No caso de pessoa, especificamente, a gente tem o costume de chamar de unidade de observação. Então, cada paciente, cada pessoa que eu coletar informação, ela é chamada de uma unidade observacional, ou unidade de observação. Porque, a partir disso,
de cada unidade, eu tiro várias informações através das variáveis. E essas variáveis formam um conjunto de dados que eu terei para analisar, certo? Então, por exemplo, aqui variável, a idade de uma pessoa e seus hábitos quanto ao fumo. Ainda é se referindo aqui à primeira frase. Então, a idade de uma pessoa, ela é uma variável, porque cada pessoa que eu for incluir no meu estudo, ela vai ter uma idade. Né? Pode ser até igual, ou semelhante, ou diferente, mas é daquela própria pessoa, entendeu? Então, ela vale para cada pessoa. E pensando assim, ela se torna uma variável. Os hábitos também de fumar, quem é fumante, quem não é fumante, de cada pessoa também eu posso coletar. Então, isso caracteriza uma variável. É uma informação que eu tenho, que eu posso obter a mesma informação de cada unidade observacional, ou seja, de cada pessoa, de cada paciente. Se tiver alguma dúvida e quiser falar, vocês podem falar no áudio, tá? Porque eu estou sem visualizar aqui o chat, aí eu não consigo ler no chat. Se tiver alguém que não consiga falar nada no chat, no áudio, vocês podem escrever no chat e alguém lê para mim aí, porque eu estou sem visualizar o chat, tá? Bom, então, as variáveis, elas são classificadas também didaticamente em dois tipos. Variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. As variáveis qualitativas são aquelas variáveis cujos dados são... as variáveis qualitativas, elas se referem em um conjunto de dados que refere-se a que denominam qualidade, daí o nome. Ou são qualidades ou categorias. As variáveis quantitativas, elas podem se dividir em duas. Quantitativas discretas e quantitativas contínuas. Então, o que é uma variável quantitativa? A quantitativa são um conjunto de dados com valores numéricos, que expressam quantidades, seja lá qual for. A idade expressa um valor numérico, o número de dentes, a altura, o peso, né, o resultado de um exame, a pressão arterial sistêmica ou sistólica, né, as variáveis quantitativas discretas, já as variáveis quantitativas discretas é o seguinte, elas são aquelas cujos dados somente podem representar determinados valores, em geral, números inteiros. Então, quando eu tenho uma informação numérica cujo a única possibilidade de denominar ela seja um valor inteiro, ela é chamada de variável quantitativa discreta. O exemplo é o número de filhos. Então, em relação ao número de filhos, eu tenho um filho ou dois filhos. Eu não tenho um filho e meio. Eu não tenho 2 filhos e meio. Eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5. Sempre vai ser um número inteiro. Nunca vai ser uma fração. Entendeu? Então, nessas situações, é uma variável quantitativa discreta. Número de dente também. Eu sempre vou ter um número inteiro. Um dente, 2 dentes, 3, 20, 40 dentes. Ah, mas tá um que está quebrado. Pode estar quebrado, mas continua sendo um dente. Tá só o caco, mas é um dente ainda. Entendeu? As variáveis quantitativas contínuas são aquelas que permitem decimais. E essa variabilidade de valor, né, de decimais, ela é de acordo com a acurácia do objeto que a mede. Por exemplo, a altura de cada aluno da turma de vocês. Então, se eu medir a altura de vocês, de cada um da turma, com uma fita métrica, eu vou ter um valor. Se eu medir com uma medida através de um laser ou de uma outra régua mais acurada, então eu vou ter uma medida mais específicas. Então, por exemplo, uma pessoa que mede 1,80 m na fita métrica, ela poderia medir 1,80 m, ou 1,79 m. Então, pode ter uma variabilidade de acordo com a acurácia. Se eu pesar, por exemplo, 1 quilo de farinha numa balança, dessas balanças analógicas, né, que é regulada por um contrapeso, eu posso medir 1 quilo de farinha lá. Mas se eu for por uma balança digital, aquele 1 quilo pode representar 999 gramas. Ou 1,005 kg.
Entendeu? Então, tem essa possibilidade de variabilidade de acordo com o instrumento de medida. Nesse sentido, quando permite decimais, frações ou alteração de acordo com o objeto que a mede, essas variáveis são chamadas de quantitativas contínuas. Tá? A mesma coisa serve para a glicemia. A glicemia também, se tu medir num aparelho agora, em 3 aparelhos diferentes, a glicemia de qualquer pessoa, essa glicemia, ela pode dar muito parecida, mas nunca vai dar igual. Dificilmente vai dar exatamente a mesma coisa, né? Mas vai dar valores próximos. Bom, já alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta, alguma situação? Não, professor. Então tá tranquilo. Bom, já as variáveis qualitativas, elas podem ser também chamadas de variáveis categóricas ou atributos. Então, são aquelas que dão nome, que dão qualidade, ou uma categoria a uma variável, né? Por exemplo, sexo, masculino e feminino. Por exemplo, cor dos olhos, cor do cabelo, estado civil, se é casado, solteiro, viúvo. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, a glicemia, quando ela é dada em cruzes, 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, o resultado do teste de Bar, que a gente falou daquela coloração de Bar lá no semestre passado, o resultado da coloração de Bar para hanseníase e tuberculose, ela é dada em cruzes. 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes. Isso também é uma variável qualitativa, é um resultado qualitativo. Tá? Bom, essas variáveis, elas também são divididas didaticamente em nominal, que é aquelas que dão nome, né, uma categoria ou somente por meio de denominação categórica. Então, no gênero, eu tenho masculino e feminino. Na verdade, não é nem gênero, aqui está errado, é sexo, né? O gênero tem mais possibilidades hoje em dia. Mas o sexo eu tenho masculino e feminino. Então, é uma qualidade. Então, ela é nominal porque nem o sexo masculino é melhor ou é mais importante do que o feminino e nem vice-versa. E nem o feminino é melhor ou mais importante que o masculino. Quando isso acontece, ela é uma variável qualitativa nominal. Uma outra situação semelhante é o sistema ABO, né? Tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo, tem o A, o O e o AB. Então, nem o A é melhor do que o B, nem o AB é melhor do que o A ou que o B, e nem o O é melhor que nenhum deles. Todos eles têm o mesmo grau de importância para as pessoas, né? Então, nessas situações, apesar de ter aquele negócio de o doador universal, o receptor universal, mas isso significa que ele é melhor ou pior, entendeu? Então, esses tipos de variáveis categóricas ou qualitativas são chamadas de nominais. A ordinal é aquela onde é possível identificar diferentes níveis dessas categorias. Então, tem um nível de importância dela. E elas demonstram esse nível de importância, né? Então, por exemplo, a sensação dolorosa. Quando tu vai perguntar para alguém qual é o teu nível de dor, de 1 a 10, né? Então, apesar dela dizer um número, mas é um nível de dor, que pode representar até, ao invés de ser de um número, pode representar uma carinha lá, uma daquelas carinhas de emoji. Ou ainda, a nota de vocês final, o conceito final da disciplina, ou do semestre, ou do eixo. Então, no final, vocês vão ter um conceito insuficiente, regular, bom ou excelente. Então, esses níveis, eles são ordinais porque tem uma categoria que é melhor do que a outra, por exemplo. O excelente é muito melhor do que o bom. E o bom é melhor do que o regular. E o regular é, com certeza, muito melhor do que o insuficiente, porque insuficiente significa reprovação. Então, quando eu tenho essa ordenação dos níveis, em que os níveis superiores são sempre mais vantajosos que os inferiores, a gente chama isso de variável qualitativa ou categórica ordinal, certo? Bom, população ou universo. Esse termo ele é utilizado sempre que eu tenha quis fazer um estudo num conjunto de dados, né? Então, a população é o todo, em todas as unidades experimentais possíveis, todas as pessoas possíveis. Então, no nosso trabalho do dia a dia, né, seja TCC, seja trabalho de artigo, a gente dificilmente vai usar uma população.
normalmente a gente usa uma amostra, porque uma população ela se refere a todos os integrantes daquele conjunto de dados, todos os integrantes possíveis que eu poderia coletar. Então, por exemplo, se eu for fazer uma análise de anticorpos na população de Altamira, quem seria a minha população ou o meu universo? Todos os habitantes de Altamira, todas as pessoas que moram em Altamira, que são mais de 100 mil pessoas. Então, é impossível eu conseguir coletar a amostra de 100 mil pessoas. É inviável, tanto do ponto de vista financeiro quanto de recursos humanos. Então, para isso, pelo menos para diminuir esse problema de que eu não consigo coletar da população, a gente faz estimação de amostras. Então, a gente retira uma pequena quantidade dessa população que representa um todo. E isso a gente chama de amostra. Então, os objetos de estudo são sempre as populações ou parte delas. E a parte dela é uma parte que representa o todo. Né? Se, por exemplo, eu quiser fazer um estudo com os alunos da medicina, então eu tenho quase 400 alunos. Se eu não conseguir coletar de todos, eu preciso pelo menos coletar um número mínimo de cada turma que represente a turma inteira. Então, de cada turma eu vou ter uma quantidade de alunos que representa matematicamente essa turma. Tá? Então, assim a gente obtém as amostras necessárias para analisar, ou pelo menos para inferir que aquele resultado se aproxima ou é um resultado esperado se eu fosse analisar a população inteira. Professor, e tem alguma coisa que diga se essa amostra vai estar mais para... Tem um cálculo assim que diga se ela vai estar mais para estar certa, mais verdadeira, ou está mais para falsa? Tem várias formulações, tem várias fórmulas diferentes, tem várias maneiras diferentes de eu calcular essas amostras, essa amostragem, né, para que essa amostra represente o todo. Lá na metade para o fim, a gente vai ver isso com vocês, tá? Quero que vocês entendam agora que quando eu não consigo analisar a população, eu preciso coletar uma amostra. E eu tenho várias formas de fazer isso, de fazer essa amostragem. Seja a partir do todo, seja a partir de estudos prévios que foram feitos até por outras pessoas. Eu tenho fórmulas matemáticas para calcular a quantidade mínima de pessoas ou de pacientes que eu preciso para representar a população toda. Tá? Bom, então a amostra é isso. A amostra é qualquer fração de uma população com a finalidade de representar a população que se deseja escolher com as características da população. Na verdade é o seguinte, a amostra ela é uma quantidade mínima de pessoas ou de pacientes ou de objetos observacionais ou de experimentação que vai me representar o todo. Tá? Então, a porcentagem de grávidas atendidas na UBS representa a população grávida de todos os bairros. Então, se eu for, por exemplo, falar assim, quero fazer um estudo no pré-natal com as mulheres grávidas atendidas em Altamira. Então, se eu pegar lá no Jatobá, as mulheres que fazem pré-natal lá, só essas mulheres do pré-natal, elas vão representar todas as mulheres da cidade de Altamira, do município de Altamira? Possivelmente não, né? Porque cada bairro tem a sua característica. Então, Jatobá é um bairro com uma característica específica, que pode ter uma variabilidade que não representa o município de Altamira, dependendo do que eu for estudar também. Né? Mas eu posso coletar só de lá e dizer no meu trabalho que eu fiz o meu estudo na unidade de saúde do Jatobá. Pronto, acabou. Não vai representar Altamira como um todo, mas representa um bairro. E o Jatobá é um bairro importante, porque é um RUC, é um reassentamento urbano de pessoas que vieram de um deslocamento compulsório da barragem de Belo Monte. Então, só isso, por si só, já é uma curiosidade, né? Já é uma amostra importante para se analisar, dependendo do que tu vai fazer como objetivo, né? Então, nem sempre eu utilizo uma amostragem ideal, porque depende das condições que for fazer e da especificidade do meu trabalho também. Bom, o que é um parâmetro? O parâmetro é um valor que resume a população. Então, na estatística descritiva, a gente tem esse objetivo de elaborar parâmetros.
A gente tem um resumo matemático da população ou da amostra. Então, é uma informação relativa a uma variável. Então, por exemplo, se eu calcular a média, a mediana, a moda, a porcentagem, então tudo isso é um parâmetro. Então, aqui tinha que atualizar isso aqui, eu acabei esquecendo. 45% dos alunos da faculdade de medicina, por exemplo, são do sexo feminino ou masculino. Então, é um parâmetro, é uma análise, é uma forma de analisar. Estou dizendo que quase metade da população de alunos é de um sexo ou de outro. Bom, e a estatística, né? Na verdade, estatística é o nome geral para qualquer análise, para a ciência que faz uma análise de dados, né? Seja ela quantitativa ou qualitativa, e ela descreve a informação de conjunto de dados. Só que para nós aqui, a gente utiliza o termo bioestatística, porque a gente tem dados biológicos. Esses dados biológicos aplicados às análises de estatística, a gente chama de bioestatística. Atualmente, é mais comum chamar de análise de dados, porque é um termo mais moderno e mais abrangente também, que traz até mais informações. Mas, ainda assim, classicamente falando, nós, na área da saúde, de ciências biológicas, trabalhamos com bioestatística, e não com estatística pura. Né? É uma estatística aplicada para ciências da saúde e da biologia. Por isso que é bioestatística. E é isso. Agora vamos para... A gente tem um tempinho, vamos para a próxima aqui, tá? Como eu falei para vocês, é tudo muito simples e muito fácil. A próxima também é. Eu vou começar a falar para vocês sobre medida de tendência central. Tá aparecendo aí? Sim. Bom, então vamos lá. Deixa eu só pegar aqui o laserzinho. Então, as medidas de tendência, elas são de dois tipos. Elas são de medida de tendência central e de dispersão. Essas medidas... Oi, pode falar. O senhor poderia passar esses slides para a gente depois? Posso mandar sim depois, sem problema. Obrigado. Então, essas medidas, elas são resumos. São resumos dos nossos dados. Por isso que elas são encaixadas como estatística descritiva. Né? Isso aqui você já sabe também, a gente vai só revisar. Então, as principais medidas de tendência central é a moda, mediana e média. E de dispersão, nós temos a amplitude, variância, desvio padrão, coeficiente de variação em quartil. Hoje, eu vou falar só de moda, mediana e média. Na próxima aula, a gente segue com a de dispersão, tá? Porque eu preciso falar um pouco mais e explicar algumas coisas. Isso aqui vocês já sabem, né? Mas não custa nada lembrar, aquela frase típica de voo, né? Que a média aritmética nada mais é do que a soma de todos os valores de um conjunto de dados dividido pelo número de dados, ou número de unidades de observação. Então, vocês sabem que o N, quando a gente fala de um N, na verdade, é o número de unidades de observação. No caso de pacientes, é o número de pacientes. E a média aritmética é o somatório. Por exemplo, se eu estiver medindo a glicemia de vários pacientes, então o que é a média da glicemia? É o somatório de todas as glicemias de cada paciente, dividido pelo número de pacientes. Se eu quiser saber a média de altura dessa turma de vocês, o que é que eu faço? Eu meço a altura de cada um, né? E aí eu faço o somatório da altura de todos os integrantes da turma dividido pelo número de alunos da turma, que é o N, tá? Então é muito comum utilizar como, qual é o teu N? O meu N é tal. Então esse N se refere ao número de observações, de unidades de observações, ou de pacientes, ou de pessoas, tá? No nosso caso, que lida com pessoas. Bom, a mediana, ela nada mais é do que o valor central de um conjunto de dados. Toda vez que eu tenho um conjunto de dados, eu tenho aquele valor que é o valor do meio. Então, esse valor do meio, ele é a mediana. Esse gráfico aqui eu explico depois, tá? Ele tem a ver com o box plot, que eu vou falar lá na frente. Então, é o seguinte, toda vez que eu tenho um conjunto de dados, que eu coloco esse conjunto de dados em um gráfico, eu posso representar esse conjunto de dados como uma linha de...
eu posso representar esses dados como sendo um conjunto de dados, uma linha de densidade, que são esses gráficos aqui, ó. Eles representam a densidade de cada observação. Se eu tiver aqui, por exemplo, no eixo Y, quantas vezes aparece cada valor, e no eixo X, cada valor que eu medir, por exemplo, se for a altura, no eixo X será a altura em metros, e no eixo Y será quantas vezes aquela altura ou aquela faixa de altura se apresenta no meu conjunto de dados. Então, a moda, nesse sentido, a moda sempre vai ser o pico, né? Então, sempre vai ser o pico, porque é o valor mais frequente, é o valor que mais se repete. Esse é a moda. A mediana é aquele valor central, é o valor do meio, onde antes dele eu tenho 50% dos valores anteriores e depois dele eu tenho 50% dos valores posteriores. Né? Eu falando em quantidade de valores, tá? Não em números absolutos e não em valor da medida, mas em quantidade de unidade de observação antes e quantidade de unidade de observação depois. Já a média aritmética, como eu falei anteriormente, ela é aquela medida que vai somar todos os valores dividido pela quantidade de valores observados. Aí eu tenho aqui um gráficozinho para mostrar para vocês. Só para a gente Parou aqui. Parou sim. Estou abrindo um outro arquivo aqui agora. Só um minutinho. Só abrir uma planilha aqui rapidinho. Eu abri aqui a planilha. Aqui. Vou compartilhar aqui uma planilha com vocês. Você consegue visualizar a planilha? Sim. Isso aqui é uma medida, é uma planilha com dados fictícios de parto normal. Bem aqui eu tenho, por exemplo, a idade gestacional dada pelo pediatra, por exemplo. Né? Se eu selecionar aqui 20 informações, 20 informações aqui, 20 dados desses daqui. Espera aí, Ctrl C. Vamos para uma nova planilha. Ctrl V. Não foi. Deixa eu ver de novo lá. Ctrl C. Ctrl V. Pronto. Isso aqui é a idade gestacional, né? Vou representar pelo número IG. IG. Aqui eu tenho 20 pacientes, 20 crianças que nasceram, né, com essas idades gestacional aqui. Como é que eu faço para eu ver qual é a média, a mediana e a moda desses dados aqui? Então, existem várias formas de fazer isso. No Excel, é o que tem uma das formas mais fáceis de fazer essas análises. Tem várias formas, né? Tem vários programas também. Há uma coisa muito importante. Durante as nossas aulas, a gente vai usar muito o Excel. Né? Essas análises mais simples de estatística descritiva, eu faço no Excel, às vezes, mas a gente também tem a opção de usar o Biostat, que é um programa gratuito, disponibilizado pela própria UFPA, na verdade, feito pela própria UFPA, e os autores são autores da UFPA, inclusive o principal autor, ele já faleceu, era um médico pediatra da Faculdade de Medicina, então ele, com a ajuda do seu
de filhos dele, de parentes e de outros professores, eles elaboraram esse programa de Biostat, esse programa chamado Biostat, que faz análise estatística. Ele é bem antigo já, ele não teve uma renovação, até porque o autor principal morreu. Ele não roda no Mac, só roda no Windows, mas ele serve. Tem outros programas também que a gente pode utilizar, que são estrangeiros em inglês, mas que são fáceis de utilizar. Tá? Depois eu mostro para vocês eles. Então, eu tenho aqui idade gestacional. Eu preciso saber aqui. Vou só fazer aqui um negócio rapidinho, pessoal. Só um minutinho. Professor, você tá falando alguma coisa? Tá saindo seu som, não? Eita, desculpa, eu tinha. Eu falei um monte de coisa já, ó. Falei um monte de coisa e vocês não estavam ouvindo. Beleza, vamos repetir. Deixa eu voltar aqui. Quando eu quero. Deixa eu tirar esse filtro aqui. Quando eu quero. Peraí, deixa eu. Ctrl Z. Ctrl Z, Ctrl Z. Aí, pronto. Quando eu quero analisar esses dados aqui das minhas colunas, eu preciso, primeiro, colocar eles em ordem crescente, né? E uma das formas de fazer isso é colocando um filtro no título da minha variável. Vocês conseguiram ouvir agora, né? Sim. Sim. Beleza. Então, aqui eu tenho uma variável chamada de idade gestacional, e eu tenho a idade gestacional de 20 crianças aqui, 20 RNs. Para eu colocar um filtro aqui no Excel, eu seleciono o título dessa coluna, onde vai ficar o filtro, eu venho aqui do lado direito superior, clico aqui em classificar e filtrar, e clico novamente aqui em filtro. Vai aparecer lá uma setinha para baixo, tá vendo? Pontada para baixo. Quando eu clico nessa setinha, ela me aparece essa nova janela, que eu posso classificar de A a Z ou de Z a A. De A a Z significa de A a Z ou do menor para o maior, que é o que a gente precisa aqui, que colocar isso aqui em ordem crescente. Então, eu clico aqui em ordem crescente, ele muda a posição de todos os dados.
O que eu estava falando para vocês é o seguinte: se eu tiver uma segunda variável aqui, seja lá qual for, e eu quiser fazer o filtro, eu tenho que colocar os filtros nas duas. Sabe por quê? Porque quando eu volto aqui, esse meu paciente número 1 aqui, e esse meu paciente número 2, se eu tiver o filtro só aqui, nessa variável idade estacional, a outra variável vai permanecer fixa e vai mudar a posição dos dados dessa variável, inclusive da posição do paciente. Aí eu vou misturar a variável IG com outra variável. Então, sendo assim, eu embaralho os meus dados, aí eu perco a minha análise. Tá? Então, se eu tiver uma nova variável aqui, a nova variável também precisa estar com o mesmo filtro, porque ele leva cada paciente para uma posição, leva a linha toda, tá? Não leva só o valor dessa variável, leva tudo, de todas as linhas possíveis que tu selecionar aqui. Isso é importante na hora de fazer as análises, tá? Só para lembrar disso na hora que a gente for trabalhar com mais de uma variável. Mas eu vou falando isso para vocês ao longo das aulas, tá? Então, a ideia aqui é colocar do menor para o maior. Então, eu vou aqui, né, clico na setinha, venho nessa janela aqui, clico de A a Z, ele me mostra aqui os valores já modificados. Né? Então, ele pega aqui o menor valor, coloca no início, e o valor mais alto coloca no final. Né? Então, sendo assim, eu posso depois classificar. O Excel, ele me dá algumas opções de fórmulas para calcular a média, a mediana e a moda. Quando eu tenho poucos dados, eu posso simplesmente dar uma olhada aqui. O que é a moda? A moda é o que mais se repete. Olhando aqui no meu conjunto de dados, eu tenho aqui 36 repetiu 3 vezes, 38 repetiu 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 39 repetiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 7, né? Aqui 7 vezes. 8. 42, 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. 42 e 41, 1. Então, o que mais se repetiu aqui, quem foi? Foi o 39. Então, a gente já sabe que o que mais se repete é a moda. Então, nesse caso, a nossa moda é 39. 39 semanas é a nossa moda na idade gestacional. Né? Se eu quiser saber qual é o meu valor central, eu sei que aqui tem 20. Então, o meu valor central está entre o 10 e o 11, ou o 11 e o 12. Então, se eu colocar aqui em ordem, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, assim, se eu pegar, por exemplo, esse valor aqui, antes dele eu tenho 10 e depois dele eu tenho 9. Então, já não é esse. Né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, na verdade, a minha média aritmética está entre esse aqui e esse aqui. Ó. Aliás, a minha mediana, o valor central, porque antes desses dois eu tenho 9 e depois desses dois eu tenho 9 também. Só que é o seguinte, como eu tenho dois valores, a minha mediana, na verdade, vai ser a média aritmética desses dois valores. Por sorte, esses dois valores aqui é o mesmo valor, 39. Então, a minha mediana será 39, porque é o meu valor central. É lógico que fazendo assim, quando eu tenho 20 dados, 20 observações, é fácil. Se eu tiver 100, 200, 300, não é tão fácil. Mas existem outras formas de a gente fazer isso. Eu vou mostrar para vocês depois, tá? Quero que vocês entendam como é que a gente consegue os resultados aqui, disso aqui. E a outra forma é a média aritmética. Aí o Excel, ele dá algumas opções. Alguém tem alguma coisa para falar? Professor? Pode falar. Luciano. Lá atrás, eu não lembro agora qual foi o tipo de dado que o senhor falou, mas o senhor disse que teria que ser números inteiros. Tem uns tipos de dados que são números fracionados e o inteiro, o senhor citou lá a idade. No caso desse, se fosse para fazer a mediana e tivesse que calcular o valor do elemento, no caso, o 10º, 11º, aí considera, porque se fosse no campo, por exemplo, idade mesmo.
Aí não ia ter Tá. idade quebrada, se desse uma média. Tá, essa Então, idade vamos- gestacional, como ela é em semanas, né, ela é dada um valor inteiro. Então, ela pode ser classificada como sendo uma variável quantitativa discreta, né? Se der um valor da média com um decimal, não tem importância nenhuma, tá? Porque, na verdade, isso aqui, ó, a média, a mediana e a moda, são resumos matemáticos da minha amostra. Tá? Não muda a natureza da variável, idade gestacional. Entendeu? É que eu ia perguntar para o senhor, no caso que desse o valor quebrado, se é permitido fazer o arredondamento. Tipo, desse, por exemplo, o valor... Por exemplo, que desse, não nesse caso aí, mas de repente desse 37,6. Aí eu poderia arredondar para cima ou para baixo. Não é na média aritmética não é adequado arredondar, tá? A não ser que tenha critério de arredondamento para todos. Até pode, mas o ideal é a gente trabalhar com até 2 valores depois da vírgula. Entendi. Ou 1 Legal. ou 2 depois da vírgula. Eu estou falando de resumos amostrais, tá? Estou falando de média aritmética, mediana e moda, tá? Então, a moda, nesse caso aqui, sempre vai ser um valor inteiro, porque ela é uma variável discreta. Mas a mediana pode dar um valor quebrado e a média pode dar um valor quebrado, tá? Então, assim, para uma confiabilidade maior, nesse caso de média aritmética e mediana, a gente sempre utiliza 1 ou 2 decimais, que são valores depois da vírgula. Não aconselho arredondar, não. Bom, então, a média, a gente tem várias opções de fazer a média aritmética aqui no Excel. A primeira é selecionando todos os valores que eu tenho aqui de amostra, né? Então, eu seleciono todos os valores. Bem aqui embaixo, ó, tá vendo aqui? O Excel, ele mostra a contagem, são 20 pessoas, ele mostra a somatória de todos e mostra a média aritmética. Nesse caso aqui, a média que o Excel mostrou é 38,3. Dá um decimal, uma casinha de decimal. 38,3. Vou até colocar bem aqui. 38,3. Bom, mas existe uma outra forma de fazer isso no Excel, através de fórmulas matemáticas. O Excel, ele é formado por colunas e linhas. Cada coluna tem uma letra do alfabeto. E cada linha tem um número do nosso numeral. Um numeral. Cada casinha dessa aqui, que representa uma letra e um número, ela é chamada de célula. Tá? Dentro da célula, eu posso escrever uma fórmula. E essa fórmula pode calcular várias coisas aqui no Excel. Bem aqui, ó. Bem aqui em cima, eu tenho esse f de x. Esse f de x é um ícone para inserir funções em qualquer célula que eu selecionar. Por exemplo, se eu quiser que bem aqui nessa célula aqui, deixa eu só colocar aqui. Se eu quiser que nessa célula aqui, ó, vou mudar a cor dela, vou colocar aqui uma cor azul. Nessa célula azul, eu queira que apareça a minha média aritmética através de uma fórmula, eu seleciono a célula azul, venho bem aqui, ó, no fx, aparece uma nova janela. Nessa nova janela, eu vou procurar a função que eu quero. Então, ele tem distribuição aqui quadrado, tem desvio padrão da amostra, tem invariância, tem média, mediana, ó, tem a média, a mediana. Na verdade, só não tem a moda aqui nesse lado, mas tem tudo. Média, mediana, soma, direita, a números absolutos, minúscula, maiúscula e por aí vai. Então, o que eu quero? Eu quero a média aritmética. Então, quando eu clico na palavra média, ele me mostra uma caixinha aqui embaixo explicando o que essa função vai fazer. Então, ela retorna a média aritmética dos argumentos, que podem ser numéricos ou nomes, ou matrizes, ou referências que contêm números, entendeu? Então, ela vai fazer uma média aritmética dos argumentos que estão nas células. Professor, Pode falar. Quando o senhor clica aí aparece a janelinha mesmo aí pro senhor? Parece. É porque pra gente não aparece. O senhor tá... Vou fechar aqui, ó. Pro senhor tá aparecendo? Tá aparecendo.
Não está aparecendo. É porque pra gente não tá aparecendo. Pra gente não aparece. Ah, então peraí. Peraí, já sei por quê. Eu vou compartilhar de novo a tela inteira. Agora vai aparecer para vocês. Pronto. Ó, estão vendo a minha tela toda agora. Vamos lá no nosso arquivo do Excel. Agora sim. Vocês estão vendo aqui, né? A mediana, a moda e as nossas variáveis. A nossa variável aqui, tá certo? Estão vendo? Agora tá aparecendo. Tá, então veja bem. Então, como eu falei para vocês, se eu quiser que o meu resultado de média apareça nessa célula azul aqui, eu seleciono ela, venho bem aqui em FX, que significa funções. Aí quando eu clico nela, aparece essa janela aqui, ó. Consegue visualizar? Agora aparecer. Pois é. Com essa janela nova, o Excel, o programa acaba não mostrando. Então, para isso, eu precisava compartilhar a tela toda. Bom, então, nessa janelinha aqui, ele mostra várias funções. Distribuição de quadrado, desvio padrão, variância, mediana, média, soma e por aí vai. Então, o que eu quero aqui, nesse caso, é a minha média. Quando eu clico em média, ele me mostra aqui nessa caixinha embaixo o que representa essa função média. Retorna a média aritmética dos argumentos, que podem ser numéricos ou nomes, matriz ou referência e por aí vai. Então, só basta eu clicar em OK. Aparece uma nova janela. Essa nova janela é para eu selecionar quais são os argumentos ou os valores dos quais eu quero calcular a média aritmética. Aí eu posso fazer duas coisas. Primeiro, eu clico nessa setinha aqui, ela aparece só essa janelinha aqui, eu seleciono os valores que eu quero e clico em OK. Ele vai me dizer aqui, ó, de C3 a C22. Aí eu clico em OK, ele me aparece aqui, ó, a minha média aritmética. A outra forma de fazer é f de x, média, OK. Em vez de clicar aqui nessa setinha, eu já venho direto aqui, ó. Clico no primeiro e arrasto até o último valor. Aí, clico em OK. Ele me aparece aqui o valor da média aritmética. Uma outra forma muito fácil de fazer também, e até bom de saber, é o seguinte. Eu clico aqui em f de x, média, OK. É eu escrever quais são as células que estão os valores que eu quero que ele faça a média. Então, assim, os valores estão na coluna C, né? Que vai de C3 até C22. O que eu faço? Eu clico aqui, ó, naquela caixinha lá, eu só faço escrever C3, 2 pontos, tem que ser em maiúsculo, C3, 2 pontos, que significa, 2 pontos significa do C3 até o outro C, C22. Eu clico em OK e aparece o valor aqui da média aritmética. Tá? Quando eu clico em cima da minha célula que está o valor, ele me mostra bem aqui, ó, é a função média de C3 a C22. Então, aqui assim eu tenho a média, a mediana e a moda, certo? Se eu quiser também calcular a mediana, eu posso vir aqui e tem aqui, ó, MED. O MED retorna a mediana ou o número central. Então, faço a mesma coisa. C3, 2 pontos, C22. Clico em OK, ele me retorna, ó, a mediana dos conjuntos de dados. Então, é muito melhor eu fazer assim do que eu ter que contar os valores lá, certo? Já a moda, nesse lado aqui não tem. Tem aqui, ó, em uma outra função que me calcula a moda. Mas eu mostro isso para vocês outra hora. Então, assim, eu consigo calcular a média, a mediana e a moda, que são valores de tendência central, né? São resumos amostrais dos meus dados. São resumos matemáticos dos meus dados. Certo? Alguma dúvida? Eduardo está com a mão levantada, ainda vai falar alguma coisa? Não. Era adiante. Bom, galera, então é isso. Nosso tempo já esgotou. A gente continua na próxima aula, tá?
Então, Beleza, professor. abraço e até a próxima. Até a hora que Obrigado, você- professor. Professor, Oi. o senhor colocou presença para mim? Olivânia, coloquei.